Nosso evangelho de hoje é Mateus 5, de 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Ser sal da terra e luz do mundo não é um ensinamento vago, uma ideia a ser cumprida simplesmente, ou talvez uma imposição do Mestre. Essa afirmação de Jesus mostra que seus discípulos participam daquilo que ele mesmo é. Então trata-se de uma identificação com ele, tanto no ser discípulo quanto na condição de vida fixa nele e na forma de ação. Eles devem agir segundo o que são em Cristo e do jeito de Cristo. Há dois aspectos aqui a serem refletidos e postos na prática do dia a dia. Primeiro, entender que toda mudança deve ser pessoal, interior, pois o sal, por exemplo, é apresentado antes de tudo como aquele que não pode perder o sabor. Então, trata-se da vida interna de quem deve ser sal na terra. Caso ele perca o sabor da vida, o desejo de salvação, a alegria com a verdade e não mais seja fiel a Deus, o que lhe restará? O segundo aspecto é o que se direciona para fora, para o outro. Pois bem, os discípulos são, diz a palavra, sal da terra. O que isso quer dizer? A resposta vem pela realidade desse mesmo elemento, que tem algumas propriedades tais como: o sal serve para dar sabor, conserva e purifica. Para isso, ele precisa ser misturado ao alimento a ser consumido. Isso deve fazer um discípulo. Antes de tudo, deve ir ao encontro do outro, misturar-se às pessoas, estar no meio delas, a exemplo do próprio Jesus, e ali ser para elas a possibilidade de uma vida nova, de um novo mundo, de uma nova esperança, de uma orientação, sentido de vida. Assim como o sal saboreia a comida, o discípulo sabiamente possibilita ao mundo encontrar seu rumo, seu horizonte e sua dignidade. A segunda propriedade do sal é a da conservação. Os antigos salgavam carnes, legumes, a fim de que durassem por mais tempo. Nesse sentido, o Antigo Testamento também o concebia no estabelecimento de aliança com Deus, a chamada aliança de sal, em Números 18, 19, marcando assim um compromisso indestrutível com o Senhor. Os discípulos devem ser aqueles que não permitirão a deterioração do ser humano. Sua presença é sinal de continuidade de vida, da esperança, do amor, fortalecendo assim a dignidade da criação. Sendo sal, os discípulos não permitirão a extinção da humanidade. Além do mais, contam com uma aliança estabelecida através de Jesus Cristo, em que ambos os lados, Deus e os discípulos, se comprometem com o estabelecimento da justiça, da liberdade, da paz e da vida. Uma terceira propriedade é a que diz respeito à purificação. O sal purifica. Então, aquele discípulo que age do jeito de Cristo é fiel a Ele em tudo, por meio da palavra, por meio dos sacramentos, por meio do testemunho, ajuda ao outro, ajuda a quem dele se aproxima
a passar por uma transformação interior. Então, há uma lavagem do pecado, principalmente através da igreja, a absolvição, o sacramento da reconciliação, para que essa pessoa tenha verdadeiramente um encontro com Deus. E uma quarta, eu não vou chamar bem de uma propriedade, vou colocar propriedade aqui entre aspas, é também a que diz respeito a uma forma de desaparecimento do sal, enquanto o alimento, por sua vez, aparece com mais agradabilidade e degustabilidade. O discípulo, dessa forma, a exemplo de Jesus, esvazia-se de si mesmo, faz de sua vida um dom e entrega-se totalmente para o bem do outro, para a salvação do mundo. Ele não deve buscar honrarias, fama, posição social, aplausos, mas simplesmente a alegria de dar sentido, sustentação, visibilidade aos que se encontram nas trevas, distantes de Deus, de si mesmos, da natureza e dos outros seus irmãos. Olha, um exemplo desse esvaziamento é do próprio Espírito. O Espírito Santo faz aparecer Cristo, a sua igreja, os santos, mas ele mesmo não aparece. Então, toda pessoa que tem o Espírito Santo age em estado de kenosis. Veja o caso de Jesus Cristo, o verbo que se faz carne. Como age Jesus, né? Na condição de servo. Então, o sal só vai ser percebido se ele for de mais ou de menos. Mas se ele está no ponto, você vai perceber o sabor do alimento e não o sal. Então ele desaparece para produzir aquilo para que ele ali existe. Assim deve ser o discípulo. Um grande risco é o seguinte: se um cristão perder o sabor, a alegria de ser cristão, o brilho da fé, o encanto pelo batismo, a coisa desanda mesmo. Para que serve um discípulo que só pensa em si mesmo, que busca somente valorizar seu nome, que não se importa mais com a salvação do outro e nem luta por ela? A coisa mais importante é somente explorar os outros em vista da vaidade pessoal, dos aplausos, de tantas coisas. Do que adianta ser discípulo e não combater em si mesmo tudo aquilo que o afasta de Deus, que não o permite viver segundo o Espírito Santo? A resposta de Jesus é clara. Serve para ser pisado pelos homens. Aqui talvez Jesus esteja fazendo uma observação com relação a Israel, que pela perda do significado da lei, coloca acima de tudo, e não como libertação, se bem que pode acontecer o mesmo com qualquer um dos batizados. Diante disso, a responsabilidade da igreja é muito grande. Será ela no mundo como que a alma no corpo, segundo o autor desconhecido. A outra figura utilizada é a da luz. O discípulo deve ser luz do mundo. Ora, Jesus é a luz do mundo. João 8,12, 9,5. E tornou seus discípulos participantes dessa luz. Em outras palavras, os discípulos são identificados ao Mestre por vontade dele e por ação do Espírito Santo. Sem a encarnação da luz, que é a palavra eterna do Pai, o mundo e o homem não teriam para onde ir, não saberiam por onde andar, não possuiriam certeza de nada. O viver lhes seria um terrorismo, angústia total. A luz é a revelação da verdade, da bondade, da misericórdia, da justiça, da dignidade do próprio homem-Deus. Encontrar-se com a luz é poder enxergar a Deus, a si mesmo e ao outro. É poder dissipar as próprias trevas e descobrir o horizonte de Deus e a realização da humanidade nele. O discípulo identificado com Cristo, a luz do mundo, é o lugar do encontro do homem ferido com a sua libertação. O lugar da vida nova, do encontro transformador, lugar do encontro com o homem perfeito, o homem novo, a verdade que ilumina a todos. Ser luz indica também um ato de esvaziamento. Os elementos como ceras e óleos desaparecem para poder darem a luz e ainda, enquanto iluminam, permite a quem deve enxergar não vislumbrar a própria luz, mas tudo aquilo que esta possibilita ver. Diante de si, na luz, o homem pode se ver tudo ao seu redor, ter mais segurança e conforto, enxergar mais quem está em situação difícil, perceber mais profundamente sua realidade e a realidade de seus irmãos e também poder afastar os perigos das trevas.
assim procedeu o Verbo de Deus feito carne. Agiu no mundo como a luz do mundo, luz das nações, Isaías 42:6. Como luz devia ser também a lei. Luz devem ser, por vontade do próprio Jesus, todos os que dele se aproximarem. Quem é da luz, necessariamente deve ser luz. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Quais são essas boas obras? Isaías 58, de 7 a 10, procura responder: repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres, os peregrinos, vestir o que se encontra em nudez, destruir os instrumentos de opressão, abandonar os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, acolher de coração aberto o indigente e prestar todo o socorro ao necessitado. Ou seja, quem põe em prática as obras de misericórdia ilumina o mundo, caminha na glória de Deus, encontrará saúde para si e se revelará ao mundo como alguém bem-aventurado, pelo fato mesmo de ser caridoso, prestativo, reto, corajoso, confiante em Deus e dom de si para os outros, como nos diz o Salmo 111 ou 112. Aqui se trata de quem se tornou verdadeiramente discípulo ou discípula de Jesus Cristo, que não se serve da sabedoria do mundo e de suas mais elevadas expressões retóricas, que se conhece fraco, receioso e com tremor, mas que se abandona totalmente à graça de Deus, deixa-se guiar pelo poder do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Então vamos e façamos a mesma coisa. Vivamos mergulhados em Cristo, porque o mundo precisa conhecer Deus. E a nossa missão, através em Cristo, por Cristo e nele, é dizer ao mundo quem é Deus, tornar Deus conhecido e capaz de ser amado. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.